Mas tá bom, quando a imagem dela apareceu na minha mente... Valeu, galerinha. Eu acho que eu nunca vim dar aula. Eu vim de Bituba hoje, né? Meu amigo perguntou como é que foram as férias, as minhas foram ótimas. Começa hoje meu período de trabalho. E como vocês sabem, eu adoro dar aula, então eu estou ansioso. E eu sempre venho me perguntando como emocioná-los, como fazê-los entender melhor, como convencê-los de estudar um pouquinho todo dia. Cara, como eu fico me perguntando isso? Tenho poderes absolutamente ilimitados. O mais importante seria, na verdade, a família como um todo estar convencida, né, de que o estudo salva e o resto é dúvida. E nos dias de hoje, até quem estuda, às vezes, pode estar com seus dias complicados. Pensem nisso. Temos meio ano para mudar nossa postura e estudar um pouquinho por dia. Não são várias horas, meus queridos. São fazer alguns exercícios, dar uma lida, trazer as dúvidas para o apoio. E deu! Tu vai ser competitivo no teu vestibular. Mesmo aquele que não fez nada até então, dá para mudar, hein, galerinha? Ainda temos bastante tempo para isso. Conto com a tua garra. Conto com a tua garra. É necessário muita garra. Eu vou tentar errar muito menos no começo do ano. Vou tentar me distrair muito menos com os nossos papos do dia a dia. E vou tentar ser o mais técnico possível. Se nós formos bem concentrados, a gente consegue liquidar a fatura, eu diria, do volume 5. Tem bastante coisa que já foi discutida. Cheguei hoje uma horinha antes, fui dar uma olhadinha na apostila e vi que a gente falou um pouquinho de onda, né? Começamos a falar de onda, concorda comigo? E falamos de MHS. Porém, como eu quero te mostrar uma equação de onda muito bonita hoje, eu preciso melhorar a minha revisão de MHS. O que é MHS, só para começar? Que bonito! Movimento harmônico simples é o nosso vai e vem, lembra? Um vai e vem é um movimento harmônico simples, até um pêndulo simples podemos dizer que é um movimento harmônico simples. Toda coisa que se repete nessa vida tem período e frequência. O que é período? O tempo que leva para completar um ciclo. Ótimo, aí é geral, fica ninja, assim fica geral. No caso do MHS é uma oscilação, certo? No caso da onda também vai ser uma oscilação. No caso do movimento circular uniforme seria uma volta. Concorda comigo? O tempo para completar uma volta. O que é a frequência? O número de oscilações, de ciclos, de voltas, certo? De fenômenos que ocorrem em uma unidade de tempo. Podia ser em um ano, em um minuto, em um segundo. No sistema internacional, um segundo, obrigado. Aí a unidade de frequência, alguém lembra no sistema internacional? É uma locadora de carro famosa. Hertz. Hertz. É isso aí, Hertz. Muito bem. O movimento harmônico simples, ele tem uma amplitude. Eu quero te mostrar uma equação para movimento harmônico simples que eu não tinha feito. A apostila não sugeriu fazer, mas depois, lendo a apostila, ela mostra que alguma coisa aconteceu de estranho. Tem um momento que ela fala o seguinte, ó. Na hora que ela vai te mostrar a equação que eu quero finalizar a aula de hoje, a equação mais bonitinha da apostila, lá na página 46, ele começa dizendo na página 45 o seguinte, ó. A função horária que fornece elongação y, já estudada no MHS, é dada por... Aí ele bota a equação lá que ele diz que a gente já estudou. Só que eu não lembro, eu pelo menos não estudei com vocês essa equação. O outro professor estudou na física D essa equação com vocês? Então tu vê, né? Estranho, né? Na nossa física nunca tinha aparecido essa equação. Aí de repente ele, ó, já estudamos essa equação. Então peraí, vamos estudar essa equação. Para que tu entenda essa equação, eu preciso de algum conhecimento prévio teu. Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Eu amarrei um barbante na pedrinha e comecei a girar ela assim, ó. Tudo bem pra ti? Se eu comecei a girar ela assim, eu comecei a fazer isso com uma certa frequência, com um certo período, ela está descrevendo um movimento circular uniforme porque eu estou mantendo a cadência. Tudo bem para vocês? Tá vendo que tem luz vindo lá de cima? Ó?
já que essa minha pedra é opaca, como a maioria das pedras, quando eu começar a fazer isso aqui com ela, já que tem luz ali em cima, ali embaixo vai aparecer o que da pedra, meus amigos? A sombra da pedra. Como é que a sombra da pedra vai se comportar no chão? Ó, legal. Ó, o amigo, ele teve a ideia. Ele começou a fazer assim com a mão. Ele ainda fez uma certa curvatura com a mão. O outro amigo do lado fez assim, ó. Tu concorda que na sombra no chão não pode fazer assim, porque o chão é horizontal? Mas muito bom, muito bom. É isso aí. Que tipo de movimento é esse, meus amigos? Yeah! Movimento harmônico simples, NH. Lembra como é que eu sou? Eu sempre faço uma pergunta idiota, a resposta está ali, eu só quero ver se tu está acordado. Yeah! Ha! Começamos melhor, começamos melhor. Amigos, eu quero uma equação para prever a sombra da pedrinha que vai e vem. Tudo bem para vocês? Tu lembra lá do MCU que uma das formas de medir a velocidade com que eu giro um objeto em MCU é a velocidade angular. Como é que é velocidade normal? Velocidade é uma definição, né? Distância sobre velocidade média, né? Estou ignorando o caráter vetorial, sendo bem simplista. O que é velocidade angular? É ângulo sobre tempo. 20 graus por segundo. Então, a cada segundo descreve 20 graus. Certo? 720 graus por segundo, 2 voltas por segundo. Tudo bem para ti? Tu concorda que a velocidade angular é uma forma de medir a frequência? É, né? É uma forma de medir a frequência. Bom, olha só. Essa coisa está girando com uma certa velocidade angular. Obrigado. E naquele momento que eu fotografei a bolinha, já que ela está girando, né? Eu pausei aqui o vídeo. Tem um certo ângulo θ, né? Concorda comigo? Para eu descobrir aonde a sombra da bolinha está em relação a esse centro zero, eu posso simplesmente pegar esse tamanho aqui e decompor ele aqui, né? Certo? Isso aqui é um triângulo. Se eu quiser achar esse cateto aqui, basta eu fazer o quê? Se eu quiser achar esse tamanho aqui. O adjacente sobre o cosseno. Ah, o adjacente é cosseno, né? Certo? Tu vê, na física a gente já decora que é só pegar o A e multiplicar pelo cosseno de θ. Certo? Esse tamanho aqui, ou seja, a posição que a pedrinha vai estar, é A, que é esse tamanho, vezes cosseno de θ. Essa é a posição, eu posso chamar de X, porque está sendo medido na horizontal nesse momento. Se fosse medido na vertical, eu chamaria de Y. Se estivesse sacudindo assim, né? Certo? Eu poderia chamar de Y, sem problema nenhum. Só que esse ângulo θ, a pedrinha não estava originalmente ali. Ela poderia estar aqui no início da minha brincadeira, né? Eu comecei com o meu barbante girando a partir daqui, ó. E aí comecei, certo? E originalmente ela estava numa posição θ0. Como é que eu vou dizer em que posição que ela chegou, a posição final que ela chegou? A posição angular final que a pedrinha chegou é a posição inicial somada com quanto em ângulo ela girou. Como é que eu meço o ângulo que a pedrinha girou? É só multiplicar a velocidade angular pelo tempo. Aí eu descubro qual é o ângulo que ela girou. Só que tu vê, às vezes na física a gente fica de saco cheio de usar ΔT e usa só T. Ou seja, essa fórmula ali que brotou na nossa apostila do além, porque pelo menos na física B em nenhum momento ela apareceu, certo? Ela parece para o leigo uma coisa de outro mundo. Porra, que bosta é essa? Mas o cara que lembra o que é velocidade angular e sabe que isso aqui é um ângulo, ó, é cosseno de um ângulo. Esse ângulo só está dizendo a posição onde o objeto está num determinado momento. E o que é aquele θ0 ali, que eu chamei de φ0 na verdade? É a posição onde a pedrinha estava, na verdade, no começo da brincadeira. Por isso que a gente chama de fase inicial. A gente chama isso aqui então de fase inicial. E aquilo ali, galera, seria chamado de velocidade angular no movimento circular. Mas o que eu estou estudando não é o movimento daquela
pulsação. Tu concorda que é de certa forma uma pulsação? Se a velocidade angular que gerou o MHS é baixa, a pulsação é baixa. Certo? Se a velocidade angular que gerou o MHS é alta, a pulsação é alta. E é uma pulsação mesmo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tu vê, né, cara? Não é obrigatório que vocês olhem para isso e fiquem no coração de vocês cada entidade daquela. Aliás, o que é o A mesmo? É a distância do centro até onde, né, o ponto máximo onde a sombra iria nesse caso. Mas é chamado de quê mesmo? Amplitude. A mesma ideia da onda, tu vê, ó, amplitude. Então, na hora que eu fui ler a apostila, eu percebi que nós vamos precisar desta ideia para continuar um outro estudo daqui a pouco. Quero ver se tu só tá com uma noçãozinha básica do que eu acabei de falar. Olha só como é que o vestibular pode cobrar, por exemplo, isso, cara. É quase inacreditável, meu querido. Para um corpo que se movimenta de acordo com a equação y igual, determine, letra A, a amplitude. Obrigado! A amplitude é 0,5. Tu acredita que o vestibular cobra isso? Te juro. Ele te dá a equação e te pergunta, quem é a pulsação? Pi radianos por segundo. Qual é a fase inicial? Então cuidado, a aula para mostrar a origem da brincadeira pode parecer, porra, preciso saber cosseno, precisa mesmo, né, porra, cosseno, né, cara? Mas na hora de uma questãozinha básica, às vezes só com bom senso tu mata a questão. Uma pergunta mais bonitinha, qual é o período desse movimento harmônico simples? Aí o cara teria que lembrar que a velocidade angular pode ser calculada por 2π sobre tesão, onde tesão é o período. Isso está no formulário, claro, né, galera? Quanto é que era a pulsação mesmo, por comparação? É π. Isso é 2π sobre tesão. Corta π com π, multiplica por t ambos os lados, o período é 2 segundos. Qual é a frequência? 1 sobre 2, 0,5 Hz. Meia volta, meia oscilação por segundo. Beleza? Show de bola. Então não se apavorem, tá? A dedução, ela é sempre um pouco mais apimentada do que a prática mesmo, do que resolver exercício. Professor, Pois não. tu poderia dar um exemplo assim, com números que eu aí a fase inicial, queria certinho como é que vai funcionar. Repete a tua pergunta, por favor. É que não, a fase inicial vai ser um número qualquer que ele vai jogar ali, que ele vai Por dar... que será que eu botei π sobre 3? Cara, tem a ver com a bolota que ele viu o camarão, É que é em radiano, né, galera? Poderia ser assim, ó. Se eu quisesse colocar algo que não aparece no vestibular, mas que fosse mais fácil de entender, eu teria escrito assim, ó. 180 graus vezes t mais 60 graus. Certo? Beleza? Tu vê como o radiano nos atrapalha, né? Só que não vai aparecer em grau, vai aparecer em radiano. Por isso que eu preferi manter, certo? O clássico ali. Mas assim eu acho que fica mais estragável, né? A gente está mais acostumado a pensar em graus. É isso aí. Olha só, vamos deixar latente, que eu já vou voltar aqui. Vamos deixar latente isso. Vamos bater um papinho mais light aqui. Para dar uma amenizada, a gente já volta para a parte bonita. Ah, agora ficou tudo fácil. Ah, ondas que fácil.